Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui 6 jogadores com fins de carreira horríveis. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa o like aí embaixo para ajudar na divulgação. Deixa o comentário também, pois é muito importante. E vamos lá. Eu acredito que tanto eu quanto você já viu algum jogador que teve aquela carreira brilhante logo no início, ganhando altos títulos, marcando altos gols, mas foi ficando Neymar, tendo algumas lesões e se tornando um jogador cada vez mais limitado, tendo um fim de carreira horrível e se tornando uma espécie de jogador medíocre. E hoje nesse vídeo aqui eu separei 6 casos de jogadores com os piores fins de carreira, tanto jogadores que já se aposentaram quanto jogadores que ainda estão atuando no momento. E a gente já vai começando pelo decisivo Gareth Bale, que teve uma carreira majestosa passando pelo Tottenham e tendo seu auge, obviamente, no Real Madrid. Inclusive formando o que pra mim foi BBC, o mais vitorioso de todos os tempos, o trio BBC, onde o Bale destruía ao lado do CR7 e do Karim Benzema. E esse trio, meus amigos, foi mágico demais. Verdade. Se um não decidia a partida, o outro ia lá e acabava decidindo com aquele golzão de lei. Mas falando aqui do Gareth Bale, ele começou a se destacar muito e muito no Tottenham, onde jogava como lateral direito, mas não um lateral que só defende como Kyle Walker hoje em dia, mas sim agindo como um ponta e como um ala ofensivo pela ponta direita. E como a Premier League já era muito destacada naquele tempo na Europa, não demorou muito para que o Gareth Bale se destacasse e abrisse os olhos do velho Florentino Pérez, que contratou o Gareth Bale por uma bagatela de 100 milhões de euros, dinheirão, hein? Uma das contratações mais caras da história do Real Madrid. E aí você pode me perguntar aqui se valeu a pena ter pago tudo isso nele. E eu te respondo que, meu amigo, tá louco, e muito. Já que o Gareth Bale teve o prazer de ganhar simplesmente 5 Champions League, sendo decisivo em pelo menos 2 delas. Verdade, esse gol lá sair contra o Liverpool foi incrível. Do banco de reservas, provando que sim, era um jogador muito poderoso e que poderia decidir uma partida facilmente. Mas o Bale tinha um vício muito grande no golfe, onde na sua vida ele priorizava mais o golfe do que o Real Madrid. E os fãs do Real Madrid já estavam extremamente putos e de saco cheio com isso, já que como assim colocar o golfe, que é um outro esporte, acima do futebol e acima do clube no qual você defende, resultando então em um fim de carreira nada agradável para o Gareth Bale, que já não jogava mais em alto nível, se lesionando muito e se tornando mais um esquenta-banco do que tudo, se aposentando muito cedo aos 33 anos de idade, após uma Copa do Mundo também bem ruinzinha dele, agora se tornando um profissional no que realmente ele ama de verdade, que é e sempre foi o golfe. Eu não diria que é um fim de carreira horrível, também não, muitos dizem, já que ele teve uma carreira, meus amigos, vitoriosa, exatamente. Mas a forma como ela acabou foi de certa forma péssima, já que nas palavras do próprio, ele poderia ter feito muito mais no futebol. É verdade. Temos o caso mais porque se ele não tendo tanta paixão assim por jogar futebol, enquanto ele era profissional lá no futebol, jogando pelo Real Madrid, ele conseguiu ganhar 5 Champions. Eu imagino se ele tivesse mesmo vontade de jogar futebol, com vontade de ser melhor, de ganhar mais e mais, ele tinha sido, acho que, um dos caras que poderia até bater de frente com o Messi em quesito de bola de ouro, assim, na minha opinião. Mas é isso, bora continuar. Eden Hazard, que foi o caso do Eden Hazard, o belga que brilhou no Chelsea e se tornou uma piada para a história do Real Madrid, já que pagaram uma bagatela nele com o intuito dele ser o sucessor do CR7, mas que no fim foi a pior contratação da história do Real Madrid, pois se muitos falam que o Barcelona se lascou com a compra do Dembélé e do Felipe Coutinho, podem ter certeza que o Hazard foi bem mais fracassado do que esses dois no qual eu falei. O Eden Hazard fez temporadas emocionantes pelo Chelsea, se destacando muito e sendo considerado por muitos o melhor jogador do mundo enquanto atuava pelos Blues, sendo uma baita promessa para o futuro, já que era jovem demais e tinha uma longa carreira pela frente. No Chelsea, Eden Hazard esteve em seu auge, onde era conhecido como o Diabo de Azul, já que era um jogador muito plástico, que gostava muito do mano a mano, driblando todo mundo e no fim marcando o gol, finalizando uma jogada na qual ele mesmo às vezes criava. Pelo Chelsea, o Hazard marcou 100
110 gols. Caramba, bastante, hein? Premier League, Europa League e também a FA Cup, sendo fundamental para os Blues. E como eu falei, o Real Madrid estava atrás de um substituto para o Cristiano Ronaldo. E o Florentino Pérez, como não é nada besta, foi tirar logo o Hazard do Chelsea. Só que ele não esperava que o jogador seria tão caro assim e renderia tão pouco no futuro. Hazard sofreu com muitas lesões, além de ser considerado um jogador muito preguiçoso e que não tinha responsabilidade, sendo considerado o maior fracasso da história do Real. Ele gostava muito mais de curtir a vida do que jogar futebol em si, onde na maioria das vezes engordava e ao invés de treinar, gostava mais de ficar jogando videogame. Ou seja, é outro que sempre deixava de lado o futebol pra fazer outras coisas que eles gostavam. No Real Madrid, Hazard jogou muito pouco, devido às lesões ou por não estar em forma, marcando 12 gols em toda a sua passagem pelo Real Madrid, sendo que, como eu falei, foi um belo fracasso para a história do Real. No fim, Hazard se aposentou muito cedo do futebol, com apenas 32 anos de idade, tendo um fim de carreira horrível. E como se não bastasse, o Hazard se tornou aquele típico jogador que após o fim da aposentadoria, começa a falar muita merda, se envolvendo em polêmicas e provando o quão trágico foi o seu fim de carreira no futebol. Jogava muita bola, tá doido? Veio falando de jogadores que tiveram uma carreira vitoriosa, mas no caso de Marco Reus não foi bem assim. Marco Reus é atualmente jogador do Borussia Dortmund e honestamente craque de bola. Um grandioso erro na minha visão, ficando no Dortmund. Verdade, também acho. Embora tenha tido uma carreira para se orgulhar, em questão de títulos, o Reus deveria ter tido muito mais se não fosse as suas escolhas. Marco Reus sonhava desde pequeno em jogar pelo Borussia Dortmund, seu clube de coração e também o seu clube de infância. E sua carreira no Dortmund não foi das melhores, cheio de altos e baixos, poucos títulos e tudo mais. E embora tenha se tornado um ídolo e o maior artilheiro da história do Borussia, ganhando respeito e tudo mais, o Reus deveria ter tido uma carreira bem mais vitoriosa e de mais respeito, podendo até mesmo ter se tornado um dos maiores jogadores da história da Alemanha. E eu não estou brincando. É verdade. Reus tinha muito talento, mano. Deus e o mundo em seu auge, quando estava jogando fino da bola e foi considerado o melhor jogador alemão atuando na Europa, superando o Klose, Thomas Müller e vários outros cracassos de bola. O Reus poderia ter ganho a Copa do Mundo com a Alemanha, se não fosse uma lesão extremamente séria no qual ele teve, que o cortou da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, com ele não ganhando ao lado da seleção alemã. E de lá pra cá, como eu falei, foram altos e baixos em sua carreira, passando por muitas dificuldades, mas nunca deixando o Borussia Dortmund de lado, pois o Reus é um jogador extremamente grato pelo que o Borussia fez por ele. Reus agora pode se consagrar campeão da Champions League, pois no momento no qual eu estou gravando esse vídeo aqui, o Borussia acabou levando vantagem para cima do PSG e, meus amigos, os caras amassaram o pequeno PSG. E para se despedir de seu clube de coração, nada melhor do que ganhar aquela Champions League e colocá-la em seu escasso currículo de títulos. Reus pode não ter ganho tanto. Galera, a gente sabe aí que o Reus acabou não ganhando, né, essa Champions. Também queria que ele ganhasse, porque é um cara que deveria ganhar uma Champions, pelo menos uma Champions na carreira, que é um cara que jogou muita bola no seu auge, assim como ele falou aí, e, tipo, deveria ter ganhado. Mas a gente sabe que quem ganhou a Champions foi o Real Madrid, né, esse Vinícius Júnior fazendo gol lá na final e tal. Então, é isso, né, o Reus acabou saindo do Borussia, se despedindo do Borussia sem ganhar nenhuma Champions, e isso é muito triste, mano, pra qualidade de um jogador desse, né. Mas é isso, vamos continuar. Títulos assim, mas ganhou o respeito da torcida do Borussia, respeito esse que o clube infelizmente não teve por ele. E o próximo jogador da lista é um dos melhores... E eu nem sei agora pra onde é que o Reus vai agora, né, galera? Que ele ainda não disse pra qual clube ele vai jogar depois agora da saída dele pelo Borussia. Vamos esperar aí pra ver pra onde é que ele vai, né? Volantes do Brasil, Casemiro, dos melhores craque. volantes de todos os tempos. Simplesmente Casemiro. Meus amigos, já escutou alguém falar que o Manchester United destrói os seus jogadores? Então, meus amigos, infelizmente o mano Casemiro foi mais um destruído pelo Manchester United e pela arrogância de Erik ten Hag. Casemiro fez parte daquele timaço do Real Madrid, com o CR7, Marcelo... Ganhou tudo que pôde, Casemiro. Fazendo história, se destacando como um dos melhores volantes de todos os tempos, sendo comparado ao grandioso Busquets, que tanto falam que
é o melhor do mundo, coisa que pra mim nunca foi. Também não acho. A habilidade técnica do Casemiro era algo bizarro. Ele Prefiro o poderia Casemiro, ser mais volante craque tanto que de Busquets. marcação quanto de ataque. Lembrando muito o que o Rodri é hoje em dia para o Manchester City. Mas o tempo foi passando, suas atuações pelo Real Madrid já estavam ficando para trás e sendo uma espécie de encosto para o Real. Sendo assim vendido ao Manchester United, saindo de um gigante da Europa, indo para a Inglaterra jogar em outro gigante. É verdade. O que viria a ser uma grande oportunidade de se firmar na Premier League, acabou se tornando um grandioso pesadelo, já que suas atuações foram bem abaixo do esperado, sofrendo e muito com lesões e ficando mais de 10 jogos fora na temporada, sendo muito criticado por não render o suficiente como rendia pelo Real Madrid, sendo mais um encosto também para o Manchester United. E atualmente ele está jogando até que bem, mas infelizmente decaiu e muito de nível se comparado àquele Casemiro do Real Madrid, ficando bastante tempo sem jogar, engordando um pouquinho e sendo atualmente uma peça de descarte do elenco do Manchester United na próxima janela de transferências que vem. E realmente o mundo dá voltas, né, meus amigos? Já que quem iria imaginar que um jogador que foi campeão de Champions pelo Real teria um fim de carreira nada agradável. Tá triste a situação para o Casemiro e também para o Manchester United. Galera, tá tão ruim a situação do Casemiro que depois que ele foi pro Manchester United, nunca mais ele foi convocado pra seleção brasileira. Depois da Copa de 22, nunca mais ele foi convocado, porque ele tá muito ruim lá pelo Manchester United. Ele era um cara que, tipo, nunca ficava na seleção brasileira. Era, tipo, um cara firme na seleção, tipo, como o Neymar, né? Nunca era deixado de ser convocado. E depois que ele foi pro Manchester United, ele largou de ser convocado, porque ele tá bem ruimzinho por lá, né? Provavelmente ele vai sair, porque diz que o Manchester United vai colocar ele pra venda, e qualquer clube que quiser comprar ele aí, eu acho que o Manchester United vai aceitar pra se livrar dele. Mas é isso, né? Bora aqui continuar. Que é um time que, meus amigos, infelizmente tem um grande cemitério de jogadores hoje em dia, e é um gigante adormecido na Europa. E estava faltando um francês na lista. Nada melhor do que Karim Benzema. Tá doido. Está sumido do futebol mundial após se transferir para a Arábia Saudita. Não dá pra entender por que ele foi jogar lá, só. Karim Benzema pode ser melhor do mundo, foi jogar lá para a Arábia. Se destacou muito nos últimos anos pelo Real e agora se encontra sumido do mapa, jogando em terras árabes, se envolvendo em polêmicas e sendo tirado para a merda por todo mundo, enquanto o Real Madrid está voando atualmente. Verdade. Benzema é mais um daqueles jogadores históricos do Real Madrid, formando o trio BBC, mas realmente só vindo se destacar após a saída do CR7, formando uma dupla bizarramente bizarra com Vinícius Júnior, verdade. Com o Vini Júnior. Muito bom ver esses dois jogaram. Eleito bola de ouro e por muitos o melhor centroavante pós-Ronaldo Fenômeno. Mas o real problema foi a velhice, onde se auto-obrigou a deixar o Real Madrid e infelizmente ir jogar na Arábia Saudita. Mas mal sabia ele que seu fim de carreira seria tenebroso, já que diferente do CR7 que está voando na Arábia Saudita, o Benzema sumiu, se tornando um jogador medíocre e praticamente irreconhecível, se envolvendo em grandes polêmicas por não querer treinar e se sentir mais jogador do que a galera do Al Ittihad, ficando semanas sem jogar um único jogo sequer pelo clube, sendo bastante cobrado pelos árabes. É bizarro também o quão ruim está sendo o fim de Benzema foi só pra ganhar uma grana e não quer mais jogar. Oxe. Pelo Real Madrid e agora está nós jogou muito. Benzema tá doido. Para finalizar essa lista, Neymar, o melhor brasileiro da última geração de craques, o grandioso Neymar. Não me leve a mal, mas a carreira do Neymar foi uma completa decepção. Verdade. Não só para ele que estava esperando muito mais de si, mas também para a gente que é fã e torce para ele desde a época de Santos aqui no Brasil. Eu já falei em outros vídeos e irei repetir de novo. Aquele Neymar do Santos foi a coisa mais bizarra e inacreditável que um jogador fez aqui no Brasil. Era algo tão mágico e praticamente impossível de replicar com a mesma bruxaria do Ney. Muitos falam de Endrick, mas meus amigos, o Endrick não limpa a chuteira do Ney. Verdade. O Neymar foi comprado pelo Barcelona. No drible, todos esperavam que ele Neymar é superior ao... Na verdade, ele foi, já que teve temporadas de melhor do mundo, sendo um concorrente fortíssimo à bola de ouro, ficando em segundo em 2015, quando o Lionel Messi levantou mais uma em sua carreira, onde muita gente fala que era para o Neymar ter ganho. Era verdade, também acho. 2015, mas na minha opinião, ainda não. O Lionel Messi realmente teve números bem melhores. Ter sido o Neymar.
levantou a taça da Champions League sendo decisivo e fazendo gol na final. Decidiu pelo Brasa e de longe foi um dos jogadores mais importantes do mundo na época, junto do Messi e do Robozão. Mas o Neymar queria ser o rei de seu próprio clube e com isso, infelizmente, foi transferido para o PSG, onde aí sim, meus amigos, acabou. Aí sim foi o seu fim de carreira, já que conviveu com muitas lesões e ficando às vezes temporadas e temporadas sem jogar, sendo tirado para a merda e não ganhando nada de relevante pelo PSG, sendo que a única final no qual o PSG já chegou em sua história foi com o Ney, por causa do brasileiro. Verdade. Após o Mbappé comprar o PSG, entre muitas aspas, o Neymar acabou sendo mandado embora e para a merda, sendo praticamente obrigado a se retirar do clube de Paris. E mesmo tendo vários times da Europa atrás dele, o brasileiro infelizmente escolheu a Arábia Saudita. Por causa da grana. A pior escolha de toda a sua carreira. E foi a partir desse momento que a queda do Neymar era inevitável, já que ele teve uma grave lesão no joelho jogando pela seleção, sendo cortado da Copa América, deixando talvez de ganhar mais um título em sua terrível e desastrosa. E o Brasil acabou não ganhando, né? Como a gente sabe, né, galera? Envolvendo cassinos, mulheres, baladas e tudo mais. De longe é a carreira mais desastrosa desse vídeo, para o príncipe que infelizmente não quis ser rei. E o vídeo é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo. E comentem também, na sua opinião, qual foi o jogador que teve o pior fim de carreira e se faltou mais algum aqui na lista. Pela sua atenção, você sabe, né? Meu muito obrigado. Fui. Galera, também outro cara aí que teve um... Assim, que eu acho que teve um fim de carreira triste também é o Coutinho, que o Coutinho depois do Liverpool, galera, acabou o Coutinho, mano. O Coutinho era muito jogador craque, era o cara que chegava mais perto ali do Neymar, e depois do Liverpool, acabou o Coutinho. E falando de novo do Neymar, é triste mesmo também o Neymar, a gente viu o Neymar aí, que depois que ele saiu do Barcelona, ele foi pro PSG, acabou o futebol dele, o Neymar não se jogou mais nada, assim, de alto nível. O máximo, assim, pode dizer que jogou acho que a única temporada que chegou a jogar em alto nível pelo PSG foi 2020, na época da pandemia. Agora chegou na final da Champions, que chegou muito perto, mano, de ganhar o título. Se o Mbappé não tivesse perdido aquele gol na cara, que poderia ter classificado, ou se classificado não, ter ganhado a Champions, o Neymar poderia ter sido ali rei e tal pelo PSG, ter ganhado a bola de ouro se ele tivesse ganhado aquela final com o PSG, mas acabou que não ganharam, perderam pro Bayern de 1-0 só. Mas é isso, muito triste mesmo a gente ver o Neymar no fim de carreira dele no Al Hilal, que tipo, o Al Hilal só foi por causa do dinheiro, a gente sabe, né, e tal, que ele acabou indo pra lá, meio que obrigado, porque não tinha nenhum clube no mundo que poderia comprar ele e ter o dinheiro de comprar ele e pagar o salário que ele queria e tal. Então ele acabou indo pra Arábia, que a Arábia a gente sabe, né, tem muito dinheiro e consegue comprar todo jogador aí e tal. E é isso, acabou no Neymar, mais um cara que a gente achou que seria gigante mesmo na Europa, de títulos, ganhando tudo, e acabou não ganhando, né? Foi uma grande decepção. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal do FUTDay, que foi o vídeo que a gente reagiu aqui hoje. E deixa o like lá no vídeo, se inscreva lá também. Se inscreva aqui no meu canal também, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!